Quando é que a criança deve ser ensinada? Será que é quando ela crescer? Quando ela tiver 3, 4 anos? No capítulo 11, diz quando é que a criança deve ser ensinada. E ela deve ser ensinada na infância. Devemos começar cedo, desde os primeiros anos, antes que a razão se desenvolva, antes que a vontade própria se torne forte. Eu deixei aqui maior esses 3 aspectos. Então, bem pequenininha, é quando ela ainda é bebê. Não devemos esperar para ensinar a criança quando ela crescer, quando ela tiver um certo discernimento, não. Nos primeiros anos, antes que a razão se desenvolva e antes que a vontade própria se torne forte. As crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais, a acatar suas palavras e a respeitar a autoridade deles. Antes que a razão se desenvolva, ensine-a a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê, deve subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer sua disposição em sujeição. Isso não é fácil, mas está dizendo aqui que a gente deve fazer isso. Ensinar ele a obedecer. E quando a criança ficar mais velha, não afrouxeis a mão. Tem que ser mão firme. Antes que a vontade própria se torne forte, muito cedo podem as crianças compreender o que com clareza e simplicidade lhes é dito. E por uma orientação bondosa e continuada, pode ser ensinada a obedecer. Ela sempre frisa isso, na bondade e na continuidade. Não devemos desistir, temos que ser firmes na educação da criança e ensinar a obedecer desde cedo. O que acontece se a criança... o que acontece se a teimosia, a ira e o egoísmo seguirem livres durante os 3 primeiros anos da infância? Eu até coloquei aqui o significado de egoísmo. Egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses. Egoísmo é exclusivismo. O que acontece se a gente deixar isso ficar livre na criança? Nos 3 primeiros anos. Então, nós temos que educar antes dos 3 primeiros anos. A criança se torna mais forte, sendo mais difícil para os pais controlá-las. Será mais difícil submetê-la a uma disciplina saudável. As tendências más se desenvolvem. Sua disposição se torna desagradável. O controle paterno é mal recebido. Na idade adulta, o egoísmo e a falta de domínio próprio colocam os filhos na dependência dos males. Então, nós devemos começar antes dos 3 primeiros anos, porque senão, quando estiverem grandes, os males é que vão dominá-lo. A obediência aos pais leva à obediência a Deus. Os pais não devem permitir ao filho ganhar vantagem sobre eles num único caso. Nunca se deve permitir que a criança mostre-lhes desrespeito. Nunca se deve permitir que a teimosia passe sem ser reprimida. Frisa bem, nunca. A mão firme, segura e uma bondade que convence a criança de que ela é amada alcançarão o propósito. Como a gente deve ser firme? Mostrando que a criança é amada e tendo a mão firme. Ao respeitarem e prestar obediência aos pais, podem aprender como respeitar e obedecer a seu Pai Celestial. Se andarem como filhos da luz, serão bondosos e corteses, amáveis e respeitosos para com os pais a quem têm visto, e assim estarão melhor habilitados para amar a Deus, a quem não vê. Então, se nossos filhos nos respeitam, eles também vão respeitar a Deus. Se nós estamos aqui e eles não nos respeitam, imagina se vão respeitar a Deus se não conseguem ver. Apenas o obediente entra no céu. Se os pais ou filhos forem recebidos nas mansões do alto, será porque aprenderam neste mundo a obedecer aos mandamentos de Deus. Os que aqui não forem obedientes a Cristo também não lhe obedeceriam no mundo por vir. Então, se os filhos e nós não obedecemos a Cristo aqui, também não obedeceríamos a Cristo lá no céu. Portanto, a obediência é uma chave para entrar no céu. Este foi o capítulo de hoje. No próximo, nós vamos estudar a obediência deve se tornar um hábito. Vamos estudar como ensinar nossos filhos a obedecer. Até lá!